Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa segunda aula, nossa segunda videoaula com o nosso livro didático Sentidos em Língua Espanhola. E na unidade 1, capítulo 1, nós temos esse título, A Rir que Todavía es Grátis. É uma lição, uma unidade que vai falar sobre a função social, digamos assim, do riso, do humor, trabalhar com essas historinhas, né, engraçadas. E esses são os gêneros, né? A historinha em quadrinho, desenho animado, monólogo de humor, e vamos trabalhar a função crítica do humor. Na nossa aula de hoje, a aula equivalente a hoje, nós vamos ver na página de número 11. Aí, como você pode acompanhar, isso está na página de número 11 no seu livro, e você vai acompanhando juntamente comigo. Então, nós temos assim, vou aumentar aqui um pouquinho para você poder ver melhor. Então, a pergunta é: Te gustan las historietas? Você gosta, né, na verdade, né, das historinhas? Em espanhol é interessante porque quando você tem um substantivo, por exemplo, no plural, o verbo aqui também vai ficar no plural, né? Então, por exemplo, em inglês, quando você vai dizer você gosta de livro, você vai dizer te gusta el libro, por exemplo, né? Só que se a pergunta for você gosta dos livros, aí você vai dizer, né, te gustan los libros, né? A gente tem esse detalhe em espanhol que é diferente, né? Ou seja, o verbo aqui ele concorda com esse objeto aqui. Sueles lerlas, né? Sueles. É como se fosse você tem um costume, né? De ler elas e lê-las, né? Olha só, a palavra aqui, o ler e o las faz referência a historietas, né? A essas historinhas em quadrinho. Quais te gustan mais, né? Quais gostam mais? E aqui nós temos um textinho que vai falar um pouquinho sobre essa questão histórica dessas historinhas. Vamos acompanhar. Las historietas gráficas o cómics han sido uno de los entretenimientos más sencillos. Sencillos é como se fosse algo simples, né? O resto de palavras bem parecidas com o português, né? E apreciados del siglo XX, né? O século XX. Al principio tenían carácter cómico, de donde recibieron su nombre, né? Por ter esse caráter, né? Essa característica cômica, né? Justamente desse nome, né? Ter historinhas gráficas, né? Ou historietas, né? Tem esse nomezinho, ietas, historinhas, né? Y solo pretendía entretener a los niños con historias y dibujos sencillos. E nessa época, quando elas foram criadas, só tinha a intenção de entreter, né, as crianças, né, os pequeninos, né, com histórias e desenhos, dibujos, né, desenhos simples. Pero pronto empezaron a descubrirse las grandes posibilidades que se encerraba con este medio de comunicación. Mas, né, logo, pronto, né, nessa ideia de logo, né, muito breve, começou, né, começar a se descobrir as grandes possibilidades que trazia, né, esse meio de comunicação, que integra a narração, o diálogo, a pintura e o cine, que integra, né, que junta o que? A narração, os textos narrativos, o diálogo, né, a pintura e também o cinema. Por lo que fueron ampliando sus temas y mejorando sus imágenes para captar el público adulto. Então houve essa mudança, né? Foram ampliando os temas e tal, para justamente entreter agora, né? Encantar também e trazer esse público adulto. Então nós temos aqui a seguinte historinha. Vamos lá. A ler a seguinte historieta e em seguida responde as perguntas. Então eu vou fazer a leitura e a gente vai discutindo aqui. Então nós temos, obviamente, aí a Turma da Mônica. É bem perceptível, né, que os desenhos, os personagens, os rostos deles estão um pouquinho diferentes, né? E aí o Cebolinha vai dizer, né? Vou deixar em português. Pessoal, vamos fazer um piquenique? Cada um leva seu lanche, tá? Legal. Vou buscar o meu. Então, prontos? Só falta a Magali. Lá vem ela. E aí vem a Magali, né? Beleza. Então vamos ver aqui. Cada uno de los personajes de esa historia tienen una característica. Se los conoces, cuenta quais são. É interessante lembrar aquela coisa, né? A característica do Cebolinha é essa fala, esse som da letra R, né? Que ele não consegue, ele fala pronto, ele fala pronto, né? O Cascão não gosta de tomar banho. A Mônica é bem tulsa, né? Segundo o Cebolinha, é briguenta, né? Tem o coelhinho dela.
E a Magali é conhecida por ela comer muito, né? Então, assim, esse conhecimento prévio é importante para a gente compreender aqui o xiste, né? O humor da historinha. Então, olha só. Como se produce el efecto de humor en la historieta que acabas de leer? Entonces, cada uno de los niños tiene una basqueta con su lunch para el picnic. Pero Magali tiene muchas de las basquetas, ¿sí? Porque ela está aí todo o tempo com hambre, ¿sí? Então, como ela está o tempo todo faminta, ela come muito, né? Bem gulosa, a característica dela, ela traz esse monte de cestinhas para que valer, no caso, só a ela, né? Então, a gente vai ver agora umas informações desse textinho informativo sobre a Turma da Mônica. Los personajes Mónica de Cebolinha existen desde el inicio de la década del 60. Forman parte de Turma de Mônica, uma historieta brasileña publicada a partir de 1970 e muito popular hasta hoy. Até hoje, né? Hasta hoy. Está traduzida a 14 línguas, dentre ellas el español. Su autor es Mauricio de Souza. En las versiones de Turma de Mônica en países hispanohablantes, são países que falam línguas hispânicas, ou seja, falam espanhol, por exemplo, su título é Mônica e su pandilla, né? Que seria o equivalente à turma, né? O grupinho de amigos dela. Ou Mônica e sus amigos. Os nomes de los personajes principales são Mônica, Cascarrón, Cebolita e Magali. Né? São os nomes desses personagens que aparecem, inclusive, aí também. Né? Então, olha só. En la historieta que vas a leer del humorista gráfico Quino de Argentina, aparece la palabra corrupción. Discute con sus compañeros sobre quiénes creen que serán los personajes. Quando a gente fala o termo corrupção, normalmente, isso pode soar até também, lógico, como preconceito, mas a gente lembra logo dos políticos, né? Políticos, né? Esse termo. E agora a gente vai para a próxima página para a gente ver essa historinha. Vamos lá. Ler para saber mais, né? Ler para saber mais. Então, nós temos aqui, no início, o seguinte. Lee el texto a continuación. Te planteamos dos objetivos de lectura, né? A ler o texto a seguir. Nós damos, né, estamos colocando dois objetivos de leitura. Primeiro, identificar os elementos do humor na historieta. Quais são os elementos que causam humor nessa historinha? Reconhecer as características da historieta, como se apresentam as informações e que recursos se usam, né? Como que essas informações são apresentadas e como que o humor que ele é construído, né? Então vamos lá. Logo no início, nós temos esses dois cavaleiros, né? Perceba que tem um balcão e assim os dois são bem arrumados, né? E um começa falando, perceba que está com a boca aberta, que ele vai dizer: Buenos dias, venho por um caso de corrupção. Bom dia, eu venho por um caso de corrupção. E aí o homem, olha o jeito dele, na expressão facial, olha aí no seu livro, ele diz: Isso é muito grave, amigo. Como está disposto a arreglarlo? Então, isso é muito grave, amigo. Como é que está disposto a... E aí aparece essa palavra que é importante nessa narrativa, né? Para corrigi-lo, para consertá-lo, né? Aí o rapaz ele fica espantado, né? Diz, arregar quê? Desculpe? Peraí, corrigir, dar um jeitinho em quê? Seria a tradução, né, gente? Arreglar. Vou logo dar a cereja do bolo aqui. E aí o homem diz que demos por cerrado el caso, né? Que a gente dê por encerrado, cerrado para ser fechado, né? Ele quer já botar uma pedra sobre o caso, né? E aí o homem, ele fica assustado com a atitude do outro, né? Inesperada, e vai dizer o seguinte: Perdão, eu quero que o caso se abra, não que se cierre. Quero que o caso se abra, não se feche. Entendo. Você recebeu menos dinheiro de lo convenido e quisiera arreglar cuentas, né? Então o homem ele já está, ó, né, querendo dizer que o cara que é corrupto, ó, tá entendendo? O senhor, veja o pronome esse uso aqui desse pronome, né, os te. Você recebeu menos dinheiro do que foi combinado, né, convenido, e então, e você quis então arreglar, né, dar um jeitinho em contas, né, liquidar algumas contas. Só que assim, liquidar da forma suja, né, lembrando a palavra arreglar, que tem esse significado. E ele vai gritar, né? Olha só as expressões aqui, as exclamações. Eu não recebi nada de nadie. Lembrando que essa palavra aqui significa ninguém. Não sou um sucio corrupto, né? Um sujo. Não sou corrupto, sujo. E aí outro diz.
então deviam pagar mais de lo legarlo, sim? Então, você deve pagar mais do que foi arrecadado, mais do que foi, né, corrigido, né? Enfim, olha o termo, né? Sim? Tampouco, nem isso. Não sou um asqueroso corruptor, né? Ele também se irrita. E o outro continua. Pretende então denunciar a terceiros? Cuidado, tienes pruebas. Né? E aí já vai botando outro contra a parede. Você vai denunciar outra pessoa? Você tem prova para denúncia? E aí ele coloca, ó, aqui, veja as expressões faciais, né? E já está botando, tentando convencer o outro do ato de corrupção. Olha só. Mire que los corruptos saben arreglárselas para dar vuelta a todo. Olha que os corruptos sabem dar um jeitinho. Alegárselas, né? Para dar um jeitinho, para dar volta em tudo, para dar um jeito em tudo. Você poderia ser denunciado por calúnias. Você mesmo poderia ser denunciado por calúnias, né? E isso seria muito grave para você, amigo. Pero, enfim, sempre poderíamos arreglarlo. Isso seria muito grave para você, meu amigo. Mas, enfim, a gente sempre pode dar um jeitinho, né? Esto es repugnante. Al cuerno usted y sus cochinos regalos. Então aqui não tem como se fosse um palavrão, né? Mas tipo, vai para uma, não sei o que, né? Vai, não sei para onde. Al cuerno, né? Vai, não sei para onde você e as suas coisinhas, digamos assim, sujas, né? Seus arranjos imundos, né? A palavra cochinos é como se fossem imundos, né? E ele sai gritando, e aí o outro fica assim sem entender, né? Quanto egoísmo, Deus mío, né? Quanto egoísmo, meu Deus. Com gente que não quer arreglar nada. Quando se vai arreglar esse país, né? Quanto egoísmo, meu Deus, com gente que não quer dar um jeitinho em nada. Quando se vai dar um jeito esse país, né? E aí o humor é causado por isso daqui. Fiz a leitura, vou ler aqui a primeira questão e as outras vai ficar para você depois pensar, para a gente discutir na próxima aula. Tendo em conta o contexto da historieta, identifica onde são os personagens. Então, onde é que eles estão? A agência de empregos? Não. Associação de vecinos? Associação de vizinhos? Não. Centro de saúde? Centro de saúde? Não. Oficina de reclamos, né? Como se fosse um escritório, né? De reclamações, né? Provavelmente porque o homem ele vai para lá para fazer uma reclamação sobre algo. Então, essas questões que estão aqui, as questões número 2 até a número 10, aliás, no caderno, deverão ser respondidas por você. Você escreve as respostas no caderno, tá certo? E na próxima aula, nossa próxima videoaula será corrigindo essas questões, discutindo, que você vai acompanhar e vai corrigir o que você fez. Tudo bem? Então, por hoje era só. Hasta pronto. Bye, bye.